Então, galerinha, espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade aqui ao nosso conteúdo de estatística inferencial. Nós iniciamos na semana passada o tema probabilidades. Fizemos lá uma introdução naquilo que é fundamental para o nosso curso. E hoje nós vamos dar continuidade começando o estudo da distribuição de probabilidade. Então nós vamos ver aí a distribuição de probabilidades de variáveis discretas e a distribuição de probabilidades de variáveis contínuas. Então hoje nós vamos ver a distribuição de variáveis discretas e na semana que vem variáveis contínuas. Então vamos lá, continuando aqui. Então, nosso tema de hoje, distribuição de probabilidades, variáveis aleatórias discretas. Eu, professor Marcelo, estou aqui com vocês. Então, olha só, primeiro nós vamos entender aqui o que são variáveis aleatórias. Nós já discutimos isso na nossa primeira aula de introdução à probabilidade, sobre as variáveis aleatórias. Tá? Então, olha só, uma breve introdução aqui, a distribuição de frequência de uma amostra é uma estimativa da distribuição de probabilidade da população correspondente. Então, quando nós pegamos lá uma amostra e montamos aquela nossa tabela, né, e lá naquela nossa tabela lá a gente coloca, né, a variável, coloca a frequência absoluta, coloca a frequência acumulada e coloca a frequência relativa. Então, essa frequência relativa que nós fazemos aqui, né? Essa distribuição de frequência, que é essa frequência relativa aqui, ela é uma estimativa da distribuição de probabilidade da população correspondente. Então, para a amostra, nós fazemos a distribuição de frequências, tá? E para a população, né, nós pensamos em fazer a distribuição de probabilidade. Tá? Se o tamanho da amostra for grande, né, espera-se que a distribuição de frequências da amostra tenha uma boa aproximação da distribuição de probabilidade da população. Então, quanto maior o número de elementos da amostra em relação à população, maiores vão ser as chances de a distribuição de frequências da amostra ser cada vez mais próximo da distribuição de probabilidade da população. Então, quanto maior a amostra em relação à população, mais próxima a distribuição de frequências dessa amostra se aproxima da distribuição de probabilidade da população. Então, no estudo de pesquisas empíricas e análise de situações reais, a estatística descritiva, as tabelas de frequência, média, moda, mediana, o padrão, tudo isso que nós calculamos, são bastante úteis. Tá? Porém, no estudo de uma população, né, as distribuições de probabilidades, como veremos mais adiante, são preferidas, pois possibilitam a construção de modelos matemáticos que nos auxiliam na compreensão dos fenômenos do mundo real. Então, quando você está estudando aí uma amostra, né, ou uma pequena população, um grupo de alunos de uma sala, um pequeno grupo de elementos, a estatística descritiva já resolve a maior parte dos problemas que nós temos. Né? Ela já nos dá a maior parte das respostas que nós precisamos. Mas quando você parte para uma população maior, aí você já precisa de outros elementos que a estatística descritiva já não vai conseguir mais te dar. E aí você precisa fazer distribuições de probabilidades dessa população, para que você tenha condições de fazer uma análise em cima dos dados coletados daquela população. Porque as distribuições de probabilidade elas nos permitem construir modelos matemáticos que vão nos auxiliar a entender os fenômenos do mundo real. Então, o que são variáveis aleatórias? Né? Nós já vimos, né, no estudo lá da probabilidade, lá no início, né, que variáveis aleatórias é o conjunto de todos os possíveis resultados de um experimento aleatório. Tá? E esse conjunto de possíveis resultados de um experimento aleatório ele é chamado de espaço amostral. Né? Então, só relembrando lá, quando você lança o dado,
né, o espaço amostral representado pela letra S. Quando você lança o dado, você tem os possíveis resultados aqui de 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então esse é o espaço amostral, é o conjunto com todos os resultados possíveis quando você realiza um experimento aleatório, né? O experimento aleatório é que lançar um dado e observar a sua face é um experimento aleatório porque você não consegue prever com 100% de certeza qual será o resultado, né? Qual será a face do dado observada quando você lançar. E se uma face sair, ela exclui as demais, né? São mutuamente exclusivos. Então isso caracteriza o experimento aleatório, por sua vez, uma variável aleatória. Os elementos desse conjunto, né, os elementos do espaço amostral, eles podem ser numéricos, né, como ele diz aqui, ou não. Né? No caso dessa variável aqui, o número da face do dado que fica para cima é um elemento numérico. Né? O número de filhos de um casal é um elemento numérico. Agora, o sexo de uma criança, né? Aí qual é o espaço amostral do evento, né, da variável sexo da criança? Ora, o sexo da criança vai ser masculino ou feminino. Então, aí você já não tem mais um elemento numérico, tá? Você já tem aqui uma palavra, tá? Então, dessa forma, em muitas vezes, para podermos trabalhar probabilisticamente com uma variável não numérica, atribuímos valores para cada elemento do espaço amostral, tá? Então, quando você tem elementos numéricos, né, a probabilidade é direta. Qual é a probabilidade, né, da variável x grande ser igual a 1? Né? Ou seja, qual é a probabilidade da face a ser observada no lançamento do dado ser igual a 1? Agora aqui não, aqui como você tem uma variável não numérica, né, fica complicado você escrever, né, qual é a probabilidade de x ser igual a masculino. Né? E os próprios modelos matemáticos também não aceitam isso aqui. Então você atribui valores numéricos. Então masculino eu chamo de 1, feminino eu chamo de 2. Né? Então aí sim eu calculo, né, qual é a probabilidade de x, que é a variável, ser igual a 1, assumir valor 1. Onde esse 1 representa masculino e 2 representa feminino. Então, quando a gente está estudando espaços amostrais, né, conjuntos, populações, onde a nossa variável ela é um elemento não numérico, geralmente a gente atribui valores numéricos a essas variáveis para que a gente possa fazer as nossas continhas. O resultado de um experimento de probabilidade geralmente é uma contagem ou uma medida. Quando isso ocorre, o resultado é chamado de variável aleatória. Então, definição. Uma variável aleatória, x, representa o valor numérico associado a cada resultado de um experimento de probabilidade. A palavra aleatório indica que os valores assumidos por x são obtidos ao acaso. Então, por exemplo, quando você lança um dado e observa a face que fica para cima, tá? Quais são os valores que esse x pode assumir? Ora, x pode assumir os valores de 1 até 6, no caso do lançamento de um dado, tá? Então, e esses valores aqui, né, eles são obtidos ao acaso. Ninguém pode prever com 100% de certeza qual a face do dado que ficará para cima quando ele lança o dado. Então, aí você tem uma variável aleatória, tá? E a notação, como é que a gente representa, né, essa variável aleatória? Tá? Então, geralmente, as variáveis aleatórias são representadas por letras maiúsculas, o x, enquanto que os valores assumidos por essas variáveis aleatórias são representadas por letras minúsculas. Dessa forma, se escrevermos x igual a x, queremos dizer que a variável aleatória x assume o valor numérico igual a x. Então, por exemplo, lá no lançamento do dado, você tem lá que o espaço amostral é composto pelos elementos de 1 até 6. E aí eu quero saber qual é a probabilidade de x. Qual é a x? X é a minha variável. Variável essa que é o número observado na face que fica para cima no lançamento de um dado. E aí eu quero saber qual é a probabilidade dessa variável ser igual a 1, que é o primeiro valor que aparece aqui. Então, esse x grande representa a minha variável aleatória
E esse 1, né, que é o meu x menor aqui, representa o número, né, que essa variável pode assumir lá dentro do conjunto. Então, essas variáveis aleatórias, elas podem ser de dois tipos, discretas ou contínuas. Nós já vimos isso também lá no nosso curso de estatística descritiva, tá? Quando nós classificamos as variáveis em qualitativas e quantitativas, e aí nós classificamos as variáveis quantitativas em discretas ou contínuas, é a mesma coisa. Então, as variáveis aleatórias discretas, tá? Uma variável aleatória é discreta se ela assume um número finito de valores ou assume um número infinito de valores numeráveis, ou seja, valores contáveis, tá? Valores que podem ser contados, tá? Então, nós vimos lá no nosso curso de estatística descritiva que uma variável quantitativa discreta é aquela variável que é respondida por um número inteiro, não por um número quebrado, tá? Então, embora o conjunto, por exemplo, seja infinito, né, mas os valores podem ser contados, né? Por exemplo, quantos filhos você tem? A pessoa vai dizer, eu tenho 1, tenho 2, tenho 3, tenho 4, tenho 5. Quantos irmãos você tem? Tenho 5, tenho 6, tenho 7, tenho 1, tenho 2. Quantas estrelas tem no céu? Eu posso contar, né? O conjunto é muito grande, tem muitos elementos, mas eles são contáveis. Então, são variáveis aleatórias discretas. Então, aqui, por exemplo, nós temos o número de ligações recebidas por dia em um escritório, pode ser um valor igual a 0, 1, 2, 3, 4, né? E aí sucessivamente crescendo, né? Então, quantas ligações o escritório recebe por dia? Ora, o escritório só recebe ligações inteiras. Então, ele recebe 0, ou ele recebe uma ligação, ou ele recebe 2 ligações, ou ele recebe 3 ligações. Então, qual seria a minha variável aleatória discreta nesse caso? Eu vou representar a variável aleatória, a gente representa ela por uma letra maiúscula, no caso x. E aqui eu estou descrevendo a variável. Qual é a variável aleatória discreta? Número de ligações recebidas pelo escritório. E quais são os valores que essa variável pode assumir? Ora, essa variável pode assumir valores x minúsculo igual ou 0 ligação, 1 ligação, 2 ligações, 3 ligações, 4 ligações, 5 ligações, 6 ligações e assim por diante. Mas observa que os números são inteiros, não são números quebrados. Então, dessa forma, se escrevermos x igual a 3, estamos dizendo que o número de ligações recebidas pelo escritório, a variável x, é igual a 3, tá? É igual a 3 ligações, ou seja, aí eu pergunto qual a probabilidade de x ser igual a 3? Ou seja, qual é a probabilidade da variável aleatória discreta x, que é o número de ligações recebidas pelo escritório, ser igual a 3, ou seja, qual é a probabilidade do escritório receber 3 ligações por dia, tá? Então, isso é assim que nós representamos e descrevemos uma variável aleatória discreta. E uma variável aleatória contínua, né? Variável aleatória contínua é aquela que é respondida por números quebrados, tá? São infinitos elementos que fazem parte do meu conjunto. Eu não consigo numerá-los todos, contá-los todos eles. Então, uma variável aleatória contínua, se ela possui um número incontável de possíveis resultados. Ou seja, uma variável é dita contínua quando os valores que ela pode assumir puderem ser representados como um intervalo na reta de números reais. Neste caso, os valores assumidos por uma variável contínua não podem ser listados, visto que são infinitos os possíveis valores dessa variável. Então, por exemplo, consideremos o tempo de duração de uma ligação recebida em minutos, incluindo frações de minutos. Então, neste caso, podemos definir uma variável aleatória y. Qual é a variável aleatória? A variável aleatória, representada pela letra maiúscula. A variável aleatória é tempo de duração de uma ligação em minutos, considerando as frações de minutos também. Então, perceba que os valores de y podem assumir qualquer valor em um intervalo real. Aí, suponhamos, para facilitar, que o tempo máximo de uma ligação seja de 120 minutos.
Então, olha só, considerando que o tempo máximo da ligação seja de 120 minutos, os possíveis valores, né, que a variável y pode assumir estão no intervalo de 0 até 120, porque a ligação ela pode durar de 0 minutos até 120 minutos, incluindo aqui todos os possíveis resultados nesse intervalo, né, considerando as frações. Então, imagina, pode ter aqui, a ligação pode durar 0,001 segundo, pode durar aqui 3 minutos e 21 segundos, né, e assim por diante. Então, a variável y pode assumir qualquer valor nesse intervalo aqui de 0 até 120 minutos. Então, os valores são tais que você não consegue numerar, listar, contar todos esses valores, tá? Então, geralmente, a variável aleatória ela é descrita em um intervalo numérico, tá? Em um intervalo numérico. Como a massa de uma pessoa, a altura de uma população, a massa da população, são variáveis lá que você faz um intervalo de classe para você poder estudar a população, tá? E você tem muitos valores que você não consegue listar todos eles. Agora nós vamos ver aqui, dando continuidade, nós vamos ver hoje as distribuições de probabilidades discretas, ou seja, distribuição de probabilidades de variáveis discretas. Então, nós vimos que as variáveis podem ser discretas ou contínuas. E hoje nós vamos estudar a fazer a distribuição de probabilidade de variáveis discretas. Então, olha só. Para cada valor de uma variável aleatória discreta, pode-se determinar uma probabilidade correspondente a esse valor. Ao listar cada valor de uma variável aleatória, juntamente a sua probabilidade, você estará formando uma distribuição de probabilidade. Uma distribuição de probabilidade deve satisfazer as seguintes condições. Então, olha só, duas condições que nós devemos levar em consideração na hora de fazer a distribuição de probabilidade. Não podemos esquecer jamais. A gente até viu isso aqui na primeira aula também. A probabilidade da variável aleatória, né, assumir o valor x, ela sempre vai ser um número entre 0 e 1, tá? Em decimal, ou 0 e 100% se for em percentual. Ou ainda, a probabilidade de x sempre é um número entre 0 e 1. A probabilidade não é menor que 1, menor que 0, ou seja, não é negativa, e nem é maior que 1. A probabilidade está sempre no intervalo entre 0 e 1. E se eu somar, né, todas as probabilidades lá da minha distribuição, essa soma de todas as probabilidades da minha distribuição tem que ser igual a 1. Então, se eu tiver 4 elementos na distribuição, a probabilidade a soma das 4 probabilidades desses elementos tem que dar 1, tá? Então, isso não tem como, se não der 1, está errado, tá bom? Então, por exemplo, se você tem aqui um conjunto formado pelos elementos, que são os possíveis resultados do lançamento de um dado. Qual é a probabilidade da variável x, que é o número observado no lançamento de um dado? Qual é a probabilidade de x ser igual a 1? Ora, é 1 sexto. 6 é o número total de possibilidades e 1 é o número de vezes que 1 aparece. Então, é 1 sexto. Se você for calcular a probabilidade de x ser igual a 2, também vai dar 1 sexto. A probabilidade de x ser igual a 3 também vai dar 1 sexto. A probabilidade de x ser igual a 4 também vai dar 1 sexto. A probabilidade de x ser igual a 5 também vai dar 1 sexto. E a probabilidade de x ser igual a 6 também vai dar 1 sexto. Então, se você somar essas probabilidades todas, ó, se você somar 1 sexto, mais 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 1 sexto, 1, 2, 3, as 6 probabilidades. Se você somar as 6 probabilidades, isso aqui vai dar 1, tá? Então, a soma das probabilidades da distribuição sempre tem que dar 1, tá? Isso é uma regra que não pode ser quebrada, beleza? Então, no próximo vídeo, nós vamos continuar vendo alguns exemplos de distribuição de probabilidade de variáveis discretas. Até lá!